Fala galera, aqui é o professor João Paulo, professor de Física de vocês, e a gente vai dar continuidade ao que a gente estava estudando, tá? A gente estava falando sobre movimento circular uniforme, e hoje a gente vai falar um pouquinho de como que o movimento circular uniforme pode ser transmitido de um corpo para o outro, tá? Então a gente vai começar com essa parte aí da matéria, que é sobre transmissão de movimento circular. É como se fosse essa situação aqui, ó. Eu tenho duas polias, elas estão ligadas por uma correia ou por uma corrente, e conforme uma das polias gira, a correia gira e vai girar a outra polia também, como se fosse a corrente da bicicleta. Então são coisas semelhantes a isso que a gente vai olhar. Então vamos lá. A transmissão de movimento circular ele pode ser feito de duas maneiras. Uma é essa que a gente acabou de ver. Você pegar duas engrenagens, duas polias e ligá-las por uma correia ou por uma corrente. Repare o seguinte, se essa polia aqui maior, ela girar no sentido horário, essa corrente aqui, essa correia também vai girar nesse sentido aqui e vai dar movimento para outra polia. E ela vai girar para qual sentido? Também vai girar no sentido horário. Então quando eu tenho duas polias, duas roldanas, e elas estão ligadas por correia, ou então por uma corrente, elas sempre vão girar no mesmo sentido. Se essa gira no sentido horário, a outra também vai girar no sentido horário. Automaticamente, essa correia aqui também vai girar no sentido horário. Uma outra situação seria as duas engrenagens, as duas polias ligadas por contato. Como se fosse aquelas engrenagens de relógio que tem aqueles dentes, que um dente encaixa no outro e um dá movimento para o outro. Seria aquela situação ali. Reparem também, ó, se essa primeira polia aqui girar no sentido horário, ela vai empurrar essa outra aqui para baixo, que vai fazer com que ela também gire no sentido, só que agora contrário, no sentido anti-horário. Então a diferença básica de quando as polias são ligadas ou por correia ou por contato é apenas o sentido do movimento. Como assim? Quando elas estão ligadas por correias, as duas vão girar no mesmo sentido. Se essa gira no sentido horário, a outra também gira no sentido horário. Se elas estão ligadas através, uma em contato com a outra, se essa gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. A única diferença entre elas é isso. Só que a velocidade com que essa polia gira vai ser a mesma velocidade com que a outra polia vai girar, que vai ser a mesma velocidade da correia. Aqui também acontece a mesma coisa. A velocidade com que essa polia maior gira vai ser a mesma velocidade com que a outra polia vai girar. Então as polias giram com a mesma velocidade. A velocidade da polia A vai ser igual à velocidade da polia B. Como a gente estava estudando o movimento circular uniforme, como é que se calcula a velocidade? A gente poderia usar essa relação aqui, ó. A velocidade da polia A vai ser a velocidade angular vezes o seu raio, igual a velocidade da polia B. Vai ser a velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Então aqui a gente já montou uma relaçãozinha. Uma outra relação importante. Lembra que nas últimas aulas a gente estudou isso, é só você dar uma olhadinha para poder relembrar. Velocidade angular eu poderia calcular por essa equação aqui, ó, 2π vezes f. Então, no lugar da velocidade angular, eu vou colocar aquele 2π vezes f. Vai ficar assim, ó, velocidade angular 2π vezes o f, fa, por quê? Porque a frequência da polia A igual, aí aqui é a mesma coisa, ó, velocidade angular da polia B. Também vai ser 2π vezes o fb, porque é da polia B. Tem o 2π dos dois lados. A gente pode cortar. Cortando, a equação ficaria assim. Então, se eu tenho na questão, eu falo assim, ó, a polia A, tanto aqui quanto ali, tá? Vale para as duas. Ela tem uma certa frequência e tem um certo raio. Aí eu falo, e a polia B tem um outro raio X qualquer. Calcule a frequência com que a polia B está girando. É só a gente usar essa relação aqui. Se não usar em relação à frequência, a gente poderia usar também em relação ao período, que aí ficaria aquela outra fórmula ali. O raio da polia A dividido pelo seu período, ó, o raio dividido pelo período
é igual ao raio da polia B dividido pelo período da polia B. Lembrando, pessoal, o que é período? Que é aquele T ali, que é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. O que é frequência? É o número de voltas que ele dá no decorrer por unidade de tempo, tá? Então não pode esquecer o significado do que é período e o que é frequência. E aqui eu coloquei 2 exercíciozinhos para a gente poder praticar agora. O primeiro exercício, olha só. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 30 RPM, 30 rotações por minuto, tá? Isso é frequência. Considerando nesse disco um ponto A situado a 5 centímetros do centro e um ponto B situado a 10 centímetros, determine para cada um deles. Então olha para cá, ó. Aqui eu tenho o disco, como se fosse um disco de CD, tá? E aqui eu tenho 2 pontos. O ponto A está a uma distância do centro igual a 5 centímetros e o ponto B está a uma distância do centro de 10 centímetros. Ele quer que a gente calcule na letra A frequência em hertz e o período em segundos com que aqueles 2 pontos estão girando. Repare o seguinte, galera, a gente chegou a falar disso na aula passada. Quando o B, tanto o ponto A quanto o ponto B, eles estão se movendo juntos. Quando o B der uma volta completa, o A também vai ter dado uma volta completa. Isso significa então que os dois têm a mesma frequência e o mesmo período. Porque o tempo que eles levam para dar uma volta completa são iguais. Então o período e a frequência do ponto A e o ponto B é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença entre os seus períodos. Então vamos usar isso aqui, ó. A frequência com que o disco está girando é de 30 RPM, né? 30 rotações por minuto. O raio do ponto A é de 5 centímetros, ele deu no enunciado. E o raio do ponto B é de 10 centímetros, também está no enunciado. Para a gente calcular o que ele pede ali primeiro na letra A, vamos passar esses centímetros para metros, que é só dividir por 100. Fazendo aquela divisão ali, ó, vai ficar 0,05 metros e 0,1 metro. Pronto, aí agora sim, a letra A ele quer calcular a frequência. Aí eu falei para vocês, a frequência do ponto A vai ser a mesma frequência do ponto B, né? Porque o tempo que eles demoram para dar uma volta completa são iguais, que é a frequência do disco. E qual é a frequência do disco? Ele deu, é de 30 RPM. Ele quer transformar isso em Hertz. Como é que se passa para Hertz? Basta a gente dividir por 60. Dividiu por 60 vai dar 0,5 Hertz. Pronto, matamos a questão. Tá, e o que significa Hertz, galera? O RPM é rotações por minuto. E o Hertz, rotações por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, ele dá metade da volta. Ele vai estar completando metade da volta a cada 1 segundo. Bom, além da frequência, a questão pediu para a gente calcular o período. Aí vamos lembrar que os três vão ter o mesmo período. O período do ponto A, que é o tempo que ele demora para dar uma volta completa, é igual ao período do ponto B, que é o período do disco. Aí como é que se calcula o período? É 1 sobre o F. E o F a gente tem, ó. Então vai ficar 1 dividido por 0,5. 1 dividido por 0,5 dá 2. Então ele demora 2 segundos para dar uma volta completa. Pronto, matamos a questão. Na letra B, ele pede para calcular a velocidade linear em metros por segundo, tá? Por isso que aqui eu transformei em metros, ó, para que na letra A ficasse metro por segundo a velocidade. Então vamos analisar aqui o seguinte. O B e o A, eles completam uma volta juntos. Mas será que eles vão fazer isso com a mesma velocidade? Aí a gente basta reparar o seguinte. O B, para completar uma volta, ele anda toda essa circunferência aqui, ó. Já o A, para dar uma volta completa, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Um caminhozinho ali menor. Então, tá vendo? No mesmo intervalo de tempo, eles percorrem distâncias diferentes. Quem anda a maior distância? O B. Como ele anda a maior distância no mesmo tempo que o A, ele tem que fazer isso então mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade do ponto B é maior do que a velocidade com que o ponto A está girando. Então eles giram com velocidade diferente.
Para a gente não esquecer, quanto mais distante você tiver do centro, maior é a sua velocidade. Então a velocidade do ponto B é maior do que a velocidade do ponto A. Então eu sei que eles giram com velocidades diferentes, mas eles têm a mesma velocidade angular. O que é velocidade angular? É a velocidade do ângulo. Tá vendo aqui, ó? Eles estavam aqui, daqui a pouco eles vão estar nessa posição aqui, ó. Aí aqui tem um certo ângulo. Ponto A e o ponto B. Daqui a pouco eles vão estar nessa outra posição aqui, ó. Ponto A e o ponto B. Tá vendo o ângulo? Aí aqui o ângulo vai ser maior aqui, ó. O ângulo está variando igual para os dois, por isso que eles têm a mesma velocidade angular. O que eles têm de diferente é a velocidade com que eles giram, que é a velocidade escalar dele, ou velocidade linear. Bom, como é que se calcula velocidade angular? A gente está na letra B, tá? Velocidade angular é 2π vezes f. Então substituir, ó. No lugar do π, mantive o π mesmo. No lugar da frequência, eu coloquei o 0,5. Aí é só multiplicar. 2 vezes 0,5 vai dar 1π radiano por segundo. Então os dois pontos, gente, ó, o ponto A e o ponto B, eles têm a mesma velocidade angular, que é a velocidade do ângulo. E deu isso aqui, ó. Agora sim, eu acabei ele me atrapalhando. Na letra C, ele quer velocidade linear, que aí é aquela que é diferente que eu falei para vocês. Quanto mais distante você estiver do centro, maior vai ser a sua velocidade linear, tá? Então a gente vai calcular assim, ó. Para o ponto A, a gente, para calcular a velocidade linear, que é o V, basta pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio do ponto A. Então vai ficar assim, ó. A velocidade angular 1 vezes π é π, né? Por isso que só coloquei π aqui. E o raio do A é 0,05. π vezes 0,05, eu vou deixar o π de novo. Não vou colocar o valor de 3,14 não, tá? Então ficou 0,05 π metros por segundo. Se você quiser substituir, no lugar do π, colocar o valor 3 ou 3,14, você pode fazer, tá? E para a gente calcular agora a velocidade do ponto B, aí eu vou usar a mesma equaçãozinha, tá ali, ó. Só que aqui vai ser os dados com relação ao ponto B, tá? Eu vou usar o raio do B, que é 0,1 newton. E a velocidade angular ali, ó, é a mesma que eu usei aqui. Por quê? Porque eles giram com a mesma velocidade angular. Então eu vou substituir, ó. Velocidade angular é o π e o raio é 0,1. 0,1 vezes π ficaria 0,1 π metros por segundo. Então, resumindo, galera, a história de novo, teve uma hora que eu me enrolei porque eu achei que eu estava na letra C, mas a gente estava ainda fazendo a letra B. Quando eu tenho um disco daquele jeito ali, tá, e eu pego dois pontos nesse disco, o que eles têm em comum? Eles vão ter a mesma frequência, a frequência do A é igual à frequência do B. Se é a mesma frequência, então ele também vai ter o mesmo período, que é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Se a frequência e os períodos são iguais, as velocidades angulares também vão ser iguais, que foi o que nós fizemos aqui. A única coisa que eles vão ter de diferente é a velocidade linear, que é a velocidade com que eles giram. Quem estiver mais distante do centro vai ter uma velocidade maior. Então isso quer dizer o quê? Que a velocidade do B vai ser maior do que a velocidade do ponto A. Então, eles vão ter mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade angular, só a única diferença entre eles é a velocidade com que eles giram, tá? Então, essa questão era basicamente isso. Bom, essa questão aqui agora já é mais sobre a matéria de hoje mesmo, tá? É sobre transmissão de movimento circular. Então tem aqui, ó, duas polias A e B ligadas por uma correia, tem 5 centímetros e 10 centímetros de raio, respectivamente. A primeira efetua 20 RPM. Então essa primeira aqui, ó, a frequência dela é de 20 rotações por minuto. Letra A.
Ele quer saber qual é a frequência da segunda polia. Então vamos anotar aqui as informações. Ó. Eu tenho o raio da polia A, tenho o raio da polia B, tenho a frequência da polia A, que é de 20 RPM, e eu quero descobrir qual é a frequência da polia B. Qual a fórmula que relaciona tudo isso e foi dada na aula de hoje? Seria essa fórmula aqui, ó. A frequência da primeira polia vezes o seu raio é igual à frequência da segunda polia vezes o seu raio também. Então só substituir, ó. A frequência da primeira polia é 20, o raio é 5, o da polia B a frequência eu quero calcular e o raio é 10. 20 vezes 5 vai dar 100. Esse 10 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 100 dividido para 10 vai dar 10 RPM. Então eu calculei que aquela segunda polia ali, ó, ela gira com uma frequência de 10 RPM, 10 rotações por minuto. Além de calcular a frequência na letra A, ele pede também para calcular a velocidade linear. Aí tem que lembrar agora, ó, numa transmissão de movimento circular, a velocidade com que essa polia gira é igual à velocidade da outra polia, que vai ser a mesma velocidade da correia. Então todo mundo nesse caso tem a mesma velocidade. Eu vou escolher ou a polia A ou a polia B. No caso aqui que eu fiz, eu escolhi a polia A para poder fazer, tá? Então vamos lá, como é que se calcula velocidade? Velocidade é igual a ômega vezes R, é a velocidade angular vezes o raio. Como é que se calcula a velocidade angular? Lembra daquele 2πf? Vai ficar 2 vezes π vezes o f, que é a frequência. Repara, a frequência do A, raio do A. Agora, como ele quer a resposta? Apesar que ele não especificou. Mas para ficar bonito, eu vou passar essa frequência aqui para Hertz. Porque para ficar, em vez de ficar rotações por minuto, eu quero que fique rotações por segundo. No final a gente vai ver por quê, ó. Dividir por 60 dá mais ou menos 0,3 Hz. Agora eu vou substituir tudo aqui, ó. O 2π eu repeti, a frequência que eu acabei de determinar aqui, e o raio do A, que é 5 centímetros. Então agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. 0,6 vezes 5 dá 3. Então vai ficar assim, ó. 3π, repetiu o π, e ficou centímetros por segundo. Por que ficou centímetro? Porque eu usei o raio em centímetros. Por que ficou segundos? Porque eu passei para Hertz. Se por um acaso você tivesse deixado aqui em RPM, que é rotações por minuto, aqui iria ficar centímetros por minuto. A única diferença seria essa. E se eu tivesse escolhido a outra polia, a segunda? Vai dar a mesma coisa. Só que aqui, quando você fosse usar a fórmula, ficaria a frequência da B, cadê? Que é 10, vezes o raio da B, que é 5. Vai ter que dar aquela mesma coisa ali. É claro que aqui, ó, tá em RPM, você também passaria para Hertz para dar a mesma coisa. Faz esse teste para ver se realmente dá certo, tá bom? E aqui para finalizar, deixei 3 exercícios para vocês. Esses 2 são bem parecidos com esse que eu acabei de fazer. E tem uma terceira questão aqui, que é bem parecido com a número 2. Então, serve como exemplo para vocês, tá bom? Galera, qualquer dúvida, coloca lá na plataforma, me chama, que aí eu tento ajudar vocês. Mas é importante que vocês tentem realmente fazer, beleza? Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.